Olá, mulheres curadas da Casa Amarela e demais mulheres que ouvirão esta mensagem. Eu me chamo Marilei Bilibil, fui convidada a participar do devocional sobre mulheres da Bíblia chamadas, curadas e enviadas. Nesta semana com o tema Mulheres que confiaram no impossível. O nosso texto base para a nossa reflexão deste dia está em Marcos 5, versículos de 25 a 34. A maioria conhece muito já essa passagem, que é a mulher de fluxo de sangue, ou a mulher, que sofria de hemorragia há 12 anos. Todas nós já ouvimos, já conhecemos esta história, e ela nos impacta muito, porque analisando, essa mulher, ela não sofria alguns dias. Essa mulher, ela sofria há 12 anos. 12 anos ela sofria de um fluxo constante que a tornava impura, e afastada da sua comunidade, do seu meio de convivência, inclusive afastando da sua própria família. Nós vimos nessa passagem que ela já não tinha mais esperança, Ela relata, nós não sabemos o nome, a família, não temos esses dados, Sabemos que relata que ela já havia gastado tudo que ela tinha, gastara tudo o que tinha, mas ao invés de melhorar, só piorava, Quantas de nós, muitas vezes estamos nessas dores, estamos assim, como essa mulher, sofrendo há muitos anos, com as nossas dores, com as nossas feridas, e afastadas, muitas vezes nos nossos quartos, chorando, sozinhas, solitárias. Isso me levou muito a pensar sobre isso, assim como essa mulher que estava há tanto tempo sofrendo, e sofrendo esse preconceito pela sociedade, como nós vimos lá em Levítico 15, a mulher que padecia desse mal, ela era considerada impura, então ela nem não conseguia se mover, simplesmente ela vivia ali como se a vida dela fosse um fardo. Ela não tinha mais coragem, ela estava totalmente sem esperança, até que nós vemos que ela ouviu falar de Jesus, E eis aí o que comove os nossos corações, Eis aí que ouvimos falar de Jesus. E o interessante que me chamou muita atenção aqui foi que, quando ela ouviu falar de Jesus, Jesus estava, como sempre, em meio a multidões. E Jesus estava com outro compromisso. Jesus estava com o compromisso de curar a filha de Jairo, a filha de um homem importante, da sociedade, um grande homem. E imagino me colocando, conjecturando sobre, não está na Bíblia, mas a gente pode imaginar, Ela, desesperada, com certeza imaginou: esta pode ser o fim do meu sofrimento, do meu padecimento. Então, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Houve no coração dessa mulher uma esperança, e ela decidiu, uma confiança, por essa confiança. Porém, ela tinha outra barreira de quem é rejeitado, de quem foi jogado à mercê da sociedade, que era a multidão, Então, em meio à multidão, ao medo, que essa mulher carregava, o medo de ser reconhecida, o medo de ser vista, e de sofrer as consequências, porque a mulher que estava nessa situação do fluxo, ela não poderia tocar em ninguém e ninguém tocaria nela. Então, aí está
a dor. Ela falou assim: eu vou chegar por trás, ele nem vai me ver, nem vai me. E ela simplesmente foi nessa fé, nessa coragem, né? Nessa coragem, nessa confiança de que o impossível era a última chance que essa mulher tinha, era a última esperança que ela tinha, era tocar nas suas vestes e ser curada. E assim ela o fez. E quando ela tocou, Jesus, em meio àquele tumulto, Jesus, como sempre, o que Jesus fez? Jesus nunca fazia igual a todos os homens. Jesus parou. Jesus parou e sentiu algo saiu dele. Isso nos revela algo tão lindo da face do nosso Deus, que ele quando tocamos nele, ele para nos ouvir. Quando buscamos, quando nos voltamos para ele, mesmo que ele esteja em meio à multidão, mesmo que ele esteja em meio a outras milhares de outras vidas, a minha vida é importante para ele. Jesus parou para ouvir a mulher. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Né? E os discípulos dizem: Senhor, com essa multidão todo mundo te toca, e como assim? Né? Mas Jesus parou, gastou um tempo ali, né? Em meio a aquele momento que ele tinha que curar a filha de Jairo. Ele parou para ouvir e perguntou. E a mulher, em meio à multidão, com medo, ela estava com temor e tremor, fala a Bíblia. Mas ela não foi o momento que ela sentiu de romper. E ela disse: eu toquei, né? Ela se levanta e fala: eu te toquei. E nesse momento, né, ela conta toda a verdade, ela relata toda a verdade ao Senhor e ele para ouvi-la, né? A gente não relata ali na Bíblia se ela contou toda a história, que ela chorou. A única coisa que fala é que ela se prostrou, né? Ela se jogou, né, aos pés de Jesus e se prostrou, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Com certeza ela chorou, com certeza ela se derramou diante do Senhor. No seu coração ela dizia: não há nada mais a perder, né? E ela estava com a confiança, como a gente viu no começo, que ela era a única esperança dela. Ela cria que ia acontecer o impossível. E essa fé foi tão grande que Jesus a percebeu em meio à multidão, né? Jesus a viu em meio à multidão, porque Jesus sabia com certeza quem tinha tocado. Com certeza Jesus conhecia a sua história, conhecia a sua vida, conhecia a sua dor, conhecia há quanto tempo ela estava sofrendo. Mas é exatamente isso que Deus, né, quer, que o nosso Pai, que o nosso Abba deseja dos nossos corações. Quantas de nós estão sofrendo, né? Estão perdidas nas suas dores. A sua dor pode ser um problema de saúde, pode ser que você não esteja conseguindo levantar da sua cama, não esteja conseguindo ter uma vida com a sua família, né? Mas hoje Jesus, ele para te ouvir, ele para te escutar, mulher. Basta você tocar no manto, no seu manto, na orla do seu manto, e ele vai te atender. Esse é o desejo do meu coração. Assim eu um dia também me levantei e toquei nas vestes do meu Senhor e recebi a cura para o meu coração. Tenho recebido essa cura e assim eu desejo que vocês também recebam. E peço em nome de Jesus que o Senhor alcance o coração de todas essas mulheres que estão ouvindo hoje essa palavra, que elas creiam que há um Deus que as vê em meio à multidão e que a palavra é confiar naquele que é o Deus que tudo pode, é aquele que nos vê, que nos enxerga e que nos cura completamente. E o mais lindo é que essa mulher, ela teve o seu futuro alterado.
ela teve o seu futuro transformado a partir daquele momento. Com certeza ela voltou para a sua família, ela pôde voltar a ter uma vida que ela já nem sabia o que era, e que assim nós possamos alcançar nesse dia e todos os dias a graça do Senhor, nos lançando aos seus pés e confiando sempre nele e no seu impossível. Em nome de Jesus, amém.